Bem, abençoados, vamos remir o tempo. Hoje estamos bem aqui, tranquilo. As finanças, esse é o tema de hoje, parte 2. Vamos dar uma lembrada, bem rápida, espero, naquele assunto que iniciou esse tema, né? E vamos seguir. Se vamos terminar hoje ou não, o Senhor sabe. Deus está no controle de todas as coisas. Diga comigo assim: meu Senhor, eu declaro a tua mente em mim, a mente de Cristo ativada em mim, para receber essa palavra em meu espírito. Amém. Isso é assim. Bem, nós começamos esse tema, e seria bom a gente repetir isso aqui. Uma palavra profética, ou seja, chamar a existência para 2018, que nós já dizemos que é o melhor ano da nossa vida. Diga assim comigo, mas diga mesmo, diga crendo, diga: este ano cuidarei da minha mente com mais excelência, para que as palavras que saírem da minha boca sejam de vida e não de morte, de prosperidade e não escassez, e de saúde em lugar de enfermidade. Um aplauso ao nosso Deus. Lembre-se disso. Começando o ano, terceira reunião, uma confissão bem linda, já chamando a existência esse ano de 2018 na nossa vida, é o melhor ano, e essa é a glória que o Senhor preparou para nós. Nós estamos felizes com todo esse crescimento, todo esse mover que Deus está fazendo aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Tenho o privilégio de ter minha sogra aqui, né? Um aplauso para minha sogra Idalide. Que lindo isso. Eu sou um abençoado, um bendecido mesmo, porque eu tenho uma sogra que não me perturba. Todo mundo reclama da sogra, menos eu. Ela me ajuda. Essas coisas que me rodeiam, eu posso ver Deus em cada uma delas. Sabia disso? Eu posso ver Deus em você também. Porque eu sei quem sou eu. Você sabe quem você é? O dia que você descobrir quem é você, de verdade, você vai poder ver Deus ao teu redor em tudo, até na dor nas costas, que te impede às vezes de se mexer, né? Que tremendo. Bom, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta a todos vocês. Eu não sei se já te fizeram essa pergunta, talvez não, penso que não. A gente vai falar de um assunto delicado, né? Mas recebemos que o nosso congregar é para edificação, é para crescimento. A gente vai falar de coisas práticas, vamos falar de coisas do nosso dia a dia, coisas que são úteis para que a gente possa reinar nessa vida. Essa é a ideia. Eu espero poder ajudar vocês, transmitindo corretamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesses dias, sobre esse assunto das finanças, né? Então essa pergunta é simples. Quanto você custa por mês? Você sabe dizer assim, na bucha? Nunca tinha pensado nisso, que pergunta maluca é essa? É uma pergunta doida mesmo. Quanto é que você custa por mês? Você já parou para pensar? Porque você tem que somar a conta de luz, a conta do gás, o aluguel ou a prestação, ou a manutenção da casa, o que for. Tem que, quanto você usa para comer, quanto você usa para se locomover, tudo isso são coisas que você vai ter que saber quanto você custa por mês. Porque se você não souber quanto você custa por mês, como é que você vai confessar vendo
Porque chamar a existência é falar crendo que já está. Mas para crer que já está, você tem que estar vendo na tua mente. Quantos recebem isso? Jesus, em outras palavras, falava isso lá na manifestação de Jesus de Nazaré. Tudo aquilo que pedirdes ao Pai, crendo, recebereis. Então, para você chamar... Aí, na época da graça, essas palavras ganharam uma modificaçãozinha. E aquilo tudo que ele falou, tudo aquilo que pedirdes ao Pai, crendo, recebereis, chamando à existência as coisas que não são como se já... Então você tem que mentalizar, ver na tua mente aquilo que você está falando, para que aconteça, para que seja um chamar à existência verdadeiro. Então você tem que saber quanto você custa por mês. Abba Pai. Diga um Abba Pai agora que eu quero ver. Então, a minha confissão é que essa palestra vai mudar a tua vida e que no final desse ano você vai poder olhar para trás e ver, realmente funcionou. Realmente funcionou. É para isso que nós estamos aqui, né? Atitudes diferentes, igual resultados diferentes. Quase nunca vemos esse tipo de assunto nas igrejas. É um ensino que as igrejas têm dificuldade para falar, né? Sobre finanças na igreja. Por causa da má intenção de algumas pessoas, esse assunto ficou de lado, porque você vê muito engano, muita má intenção nas igrejas por aí. Esses dias eu vi um homem dizendo assim, olha, se você for doar o carro para a igreja, pastor, ele era um coordenador de várias igrejas, ele disse, pastor que está aí nessa igreja aí, tal, se você receber um carro aí de algum fiel, tire uma foto da placa ou do documento e mande para cá para o nosso advogado ver se o carro não tem dívida, porque carro com dívida a gente não quer não. Aí quando a gente fala sobre finanças, às vezes as pessoas se trancam um pouco, porque vem tanta coisa assim, né? Tanta situação delicada aí, a gente não quer ofender ninguém, não estamos aqui para isso. Mas o resultado é que os filhos de Deus acabam sofrendo por não haver um ensinamento bíblico correto a respeito das finanças. E a Bíblia tem mais de 2.000 versos que falam de dinheiro. Sabia disso? Mais de 2.000. De salvação tem uns 200 e pouco, mas de dinheiro tem mais de 2.000. Por que será, hein? Né? Então eu espero que a tua vida entre numa nova glória. Você recebe? Eu espero que a minha vida entre numa nova glória. Porque a ideia aqui é uma educação que sai do espiritual e entra no material. É para isso que serve o Evangelho, a palavra. Deus não quer, o Senhor nosso Deus não quer que seus filhos, que nós, que somos representantes da sua glória, vivamos mal ou vivamos em escassez. Ele quer que nós vivamos em abundância. Diga, abundância. Não escassez. Ele não quer escassez para nós. Às vezes isso vem por causa das nossas atitudes. E não porque ele que quis isso aí, né? Então esse é um tema sério pra caramba, porque fala de domínio próprio. Domínio próprio não é só domínio próprio no cigarro ou no álcool, né? Domínio próprio na comida, domínio próprio na bebida e domínio próprio nas finanças. É difícil. Não é fácil você ter domínio próprio nas finanças, porque você tem uma carne, e a carne sugere, e a carne te mostra necessidades. Você vê aquela propaganda na televisão, todo por R$ 29,90, e vai comprando R$ 29,90 e vai somando com R$ 29,90. Quando você vai ver, os R$ 29,90 que você fez já passaram do que você ganha. Aí embolou. Aí ficou difícil, porque faltou o domínio, diga, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. E você tem que ativar ele. Diga, eu tenho domínio próprio. Então, esse é um assunto de domínio próprio, né? E é claro que esse assunto está dentro do aspecto número 2
da salvação, que é a salvação diária. Não tem nada a ver aqui com salvação espiritual, ok? Uma observação importante que eu queria repetir aqui. Quando nós falamos acerca de salvação diária, há muitos conselhos bíblicos que vamos encontrar lá no Velho Testamento. E porque nós estamos em graça, algumas pessoas, por interpretarem mal, rejeitam, porque são passagens do Velho Testamento. Não, eu estou em graça, eu só quero saber agora de Romanos a Hebreus. Tá bom, eu estou contigo. Tá comigo? Estou. Mas você tem que observar muita coisa que escreveram lá atrás, que é benefício para mim e para você hoje. Quantos entendem isso assim? Não, eu quero de Romanos a Hebreus. Tá bom, então vamos a Romanos, capítulo 15, verso 4. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Eu estou usando aí uma versão nova tradução na linguagem de hoje. Você vai ver muitos versos assim, que dizem a mesma coisa numa linguagem mais clara, né? Então, o que está dizendo aí? Quem é que está falando aqui? O apóstolo da graça. Você disse que só quer saber de Romanos a Hebreus. Tá bom, então está aí, Romanos 15, 4. Quando Paulo fala Escritura, ele não está falando da Bíblia. Ele não está falando de Romanos a Hebreus, do Novo Testamento. Ele não está falando, não. Ele está falando de Escritura. Naquela época não tinha Bíblia. Essa Bíblia aqui foi reunida no ano 300 e pouco agora da nossa era, depois de Cristo. 340, me parece, num concílio lá católico e tal, não importa. Mas nessa época do apóstolo Paulo não havia isso aqui reunido ainda. Então, quando ele cita as Escrituras, ele está falando do velho pacto, do que foi escrito lá atrás. Ok? Então, aqui o que ele diz? Olha, eu vou te convencer. Olha, foi escrito para nos ensinar. Ensinar em que aspecto? A fim de... Esse é o aspecto do ensino das Escrituras. A fim de que tenhamos esperança por meio da paciência. Por quê que ele diz isso? Porque quando você olha lá atrás, alguns exemplos bíblicos, você vê a mão de Deus atuando na vida daquele que é um filho predestinado, assim que nem você e eu. Então, quando você vê José sendo jogado dentro de uma cisterna e depois sendo vendido para uma caravana de ismaelitas e sendo levado, comprado por um homem chamado Potifar e vendido como escravo, né? E colocado naquela casa lá para trabalhar, você vê, e depois você lê aquela história todinha que ele foi levado dali para a prisão, imagina isso? E da prisão para ser governador do Egito, não é isso? Então você vê a mão forte de Deus na vida de um filho, no velho pacto. Isso não te dá alguma esperança, não? Dá ou não dá? Por quê? Porque o mesmo Espírito que habitava em José habita em você. A mesma predestinação que estava em cima dele está em cima de você. Quantos recebem isso? Então, pode acontecer na tua vida um alto e baixo, mas se você é um predestinado, você vai lá na frente, é mais que vencedor. Nunca vai te acontecer uma derrota assim. Aparentemente, você vai ver coisas que não vão te agradar. Imagina, os irmãos tramaram e jogaram ele numa cisterna e ficaram discutindo. Vamos vender? Não vamos matar. Não, melhor vender, melhor matar. Até que Judá ganhou, um dos irmãos ganhou a discussão e não, vamos vender. Aí venderam. Venderam. Que tremendo isso. Então, abençoado, o velho pacto não serve para nós para trazermos doutrina da lei de Moisés para cá. Mas é bonito a história aqui de José, a história de uma porção de gente lá atrás, que você deve conhecer. Homens fracos, assim como você e eu. Homens que mentiam porque tinham medo.
o outro lá chegou num lugar, acho que foi Abraão, né? É que essa mulher bonita pra caramba, quem é? Não, não é minha irmã. Não falou que era esposa, porque tinha medo dos outros virem lá e tomarem ela para eles e tal. Então, homens com debilidades, com dificuldades, mas o Senhor sempre foi com eles. E da mesma maneira lá, da mesma maneira aqui. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Com determinados exemplos da Escritura, nós vamos ter esperança. Calma. Olha só, abençoado. Às vezes a gente quer uma coisa logo. Por exemplo, eu quero um local logo para a gente congregar. Apareceu um local ali, não surgiu o fiador. Estamos aguardando. Quanto tempo vai demorar? Um mês? Não sei. Um ano? Não sei. Não sei. Eu não sei nada. Eu sei que Deus está dirigindo tudo isso aqui. Você recebe? O José estava na cadeia, depois daquele assunto da mulher do Potifar, que ela queria pegar ele, e ele não quis, porque era um homem que temia ao Senhor. Ele podia ter deitado com ela, mas se ele fizesse isso, ele não ia para a cadeia. E o propósito de Deus estava em que ele fosse para a cadeia, porque ali na cadeia ele iria interpretar um sonho de um outro preso, e que aquela interpretação levaria ele lá para o faraó, para fazer aquilo também lá. O propósito de Deus nos leva em lugares que a gente não imagina. Então, quando ele interpretou o sonho do colega dele preso, o colega dele ganhou liberdade, ele falou assim: poxa, quando você sair, lembra de mim lá com o faraó. Aí a Bíblia diz que 3 dias depois aquele homem esqueceu do José, que José havia interpretado aquele sonho. Então, 1 ano depois, faraó sonhou com aquela história das vacas magras e das vacas gordas e tal, e ninguém pôde interpretar. Aí aquele homem que estava no cárcere com José estava lá próximo e disse: eu conheço um sujeito que vai interpretar esse sonho aí. 1 ano depois, imagina, 3 dias depois ele esqueceu de José, e José lá, pô, aquele meu colega vai interceder por mim lá e vai resolver minha situação. E passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, 12 meses. 1 ano depois o homem lembra, porque Deus tem um propósito certinho com o tempo dele na vida de cada um de nós. Você recebe isso? Então, quando nós vemos esse poder de Deus nessas coisas, por exemplo, citei aqui um exemplo, né? Isso nos dá esperança. Então vamos ver aqui alguns princípios sobre finanças: reconhecimento, temor e obediência. Primeiro, Deus quer que você o reconheça em tudo. Tudo que você tem foi Ele que te deu, é Ele que permite que você tenha. Você, quando nasceu aqui em carne, você nasceu sem dente, careca e pelado. E hoje está aí de bonezinho, de camisa, de gravata, de vestido, de dente, de cabelo. Alguns não, mas já tiveram, não sei. Bom, Deus quer que você o reconheça em tudo. Tudo que você tem vem das mãos de Deus. O sono que você dorme de noite é Ele que te dá. A paz que você sente em teu interior é Ele que te dá. O trabalho que você desenvolve é Ele que te dá. A congregação que você participa é Ele que te permite te dar. Quantos dão glória a Deus aí por isso? Então Ele quer isso, primeira coisa. Segundo, temor. Temor significa respeito, porque Ele é teu melhor amigo, Ele é teu pai. Por temor a Deus, José não pegou aquela mulher lá do Potifar, que devia ser bonita, hein? Dizem por aí que mulher feia não tenta ninguém. Devia ser bonita. Pense nisso. Mas ele... Por quê? Por temor, por respeito. Não, como é que eu vou fazer isso? Então, temor. Temor mostra confiança. Melhor, respeito agora. Mostra confiança nos conselhos dados pelo pai. Ok? Obediência. Diga comigo, obediência. Então reconhecimento, temor e obediência. Essas 3 coisas assim. O sucesso na tua vida está baseado aí. Mesmo que às vezes aconteçam coisas que não pareçam. Mas lá na frente você vai ver que Deus sempre esteve no controle.
da tua vida. Bem, então, o primeiro princípio, a fonte, Filipenses 4,19. Anote isso, veja na tua versão, você que trouxe Bíblia, e se você não trouxe, anote. E o meu Deus, diz o apóstolo Paulo, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Jesus Cristo, lhes dará tudo o que vocês precisam. Eu quero crer que você precisa de alguma coisa, correto? Todos nós precisamos. Então, quem é a fonte para te dar? O meu Deus. Diga, o meu Deus. Sempre através de quem? Por meio de Jesus. Você lembra quando ele disse, eu sou o caminho? Quantos lembram disso? Lá naquela manifestação antes da cruz, Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por que vem? Porque era o Pai, era Ele mesmo, naquela manifestação ali que chamaram de Filho, né? Então Ele é o caminho. Na graça, durante algum tempo, eu venho de um ministério que durante algum tempo a gente não ia através de Jesus Cristo. E houve falha, porque aqui é sempre por meio dele. Estais completos nele. Com uma só oferta, ele te aperfeiçoou para sempre. E vai por aí. Ele te abençoou com todas as bênçãos. Sempre ele, sempre tem que estar aí. Ele é o caminho. Se a gente tirar o caminho, fica perdido. Então a fonte é ele. Diga a ele. Agora vamos ver Provérbios 8, 20 e 21. Olha, eu guio pelo caminho da justiça e pelos passos da honestidade. Isso é a guiança de Deus, a forma dele nos guiar. Verso 21, diz assim, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. Quantos recebem essa palavra? Ah, que tremendo. É a mesma coisa de Filipenses 4,19, então? É a mesma coisa. Nas palavras de lá atrás, dos provérbios. A mesma coisa que está ali em Filipenses 4,19. 2 Coríntios 9,8. E Deus pode dar muito mais do que pode dar, hein? Às vezes Ele não dá. Pode ser que dê. Aí é que está o detalhe. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que necessário, para fazer todo tipo de boas obras. Quantos recebem isso? Diga, eu recebo tudo de Deus aí. Então, esse é o primeiro princípio, a fonte. A fonte é o Senhor nosso Deus. Diga para quem está do teu lado, a fonte de toda prosperidade e abundância é o Senhor nosso Deus. Show. Isso é um reconhecimento que se deve dar a Deus. Deus se alegra disso. Segundo princípio, plantar. Diga, plantar. É importante doar. É importante você ajudar alguém. A tua vida deve ser como um rio. Um rio passa muita água por aqui, mas sai muita água dali, do outro lado. Passa. Um rio não acumula. Um rio é um canal. E a nossa vida deve ser um canal para aqueles que estão ao nosso redor, sempre que se possa. É importante, né? Então, plantar se divide em duas partes. Primeira parte, doar. Ok? Lucas 6,38. Veja o que diz. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las em suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Sim? Olha, eu estou falando para pessoas sábias, ok? Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará. Então alguém pode dizer assim, alguém desavisado pode dizer assim, não, eu já sou abençoado. Com todas as bênçãos espirituais. Aqui nós estamos falando de coisas materiais,
segundo aspecto da salvação, tá? Ó. E as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão administrá-las. Vocês vão ter que contratar diretores para suas empresas. Lá na tua serralheria, Pereira, não vai dar aquele espaço que você tem. Você vai ter que aumentar aquilo lá, porque o que vem aí é maior do que aquilo que você pensa ou pede. Então, nesse aspecto aí, você é como um canal de bênçãos na vida de outras pessoas, ok? Aí, está dizendo. E também fala de plantar na igreja, na congregação. 1 Coríntios 16, 2. Cada primeiro dia da semana, cada um de vós separe de acordo com o que tiver prosperado. Quantos estão de acordo com isso? Está aí, ó. Hebreus capítulo 7, verso 8. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Falando de mim aqui no meu caso, ok? Mas, no caso de Melquisedeque, já está falando lá de Abraão agora. Como dizem as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Porque ali ele está se referindo à história de que quando Abraão entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque, que era o próprio Deus naquela manifestação lá. Então, é a vontade do Senhor que você mantenha, que o povo mantenha o sacerdote e o ministério. Isso, Deus se agrada disso. Ou será que você acha que, como é que paga aquele programa na Rádio Metropolitana, por exemplo? É você, abençoado. É você que sustenta. É você. E isso é uma honra, você deve se sentir orgulhoso disso. Quantos recebem? Porque você faz parte de algo grande que Deus tem feito nessa terra. Sabe lá o que é Deus, através de você, da tua semente, do teu dízimo, da tua oferta, salvar alguém através de uma onda de rádio, que a pessoa ouve uma palavra e tim! Quantos aqui foram alcançados por um programa de rádio do ministério, seja agora, seja no passado? Olha só quantos. Imagina. E quantos virão ainda? Que glória é isso aí. Então você deve se orgulhar disso aí. Terceiro princípio. Primeiro princípio, a fonte. Segundo princípio, doar. Terceiro princípio, não gastar as sementes. Não gaste mais daquilo que você ganha. Esse é difícil. Aí começou a complicar. O Luiz ri. Eu pensei que era só eu. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, Senhor, tem que falar isso mesmo? É? Tem. Para quê? Para ver se você mesmo se conserta. Não é que eu esteja assim sempre, né? Mas, de vez em quando. Não gaste mais daquilo que você ganha. Faça um orçamento de forma que sobre 20% ou 30% daquilo que você recebe no fim do mês. Por quê? Porque são esses 20 ou 30 as sementes que você vai colocar para multiplicar. Quantos gostam de multiplicar? Mas para multiplicar tem que colocar o quê? Semente. Certo, Roberto? Lá na gráfica 2 Reis. Bacana o nome da gráfica dele, 2 Reis. Lá na gráfica eu declaro o crescimento através dessa manifestação aqui, de separar a semente e tudo mais. Olha só, vamos ver primeiro Provérbios 21, 20. O que é que diz aqui? O homem sensato, eu declaro você sensato. Eu declaro todos aqui sensatos, ok? Eu não estou dizendo que todos aqui já estamos enquadrados. Eu estou dizendo que nós estamos aqui para melhorar, certo, Renato? Na tua empresa de limpeza, já está crescendo? Vai crescer muito mais. Pode esperar. Eu recebo quando chegar o final desse ano, você vai olhar para trás e vai dizer, caramba, quanta coisa aconteceu tão linda aqui, olha que glória tão tremenda. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Sensato. Mas o insensato não. Por quê? Porque ele gasta tudo que ganha.
2 aos Coríntios 9, 10. Onde é que esse homem erra? Aqui. Deus dá semente para semear. Semente para quê? E pão para quê? O pão é para semear? E a semente é para comer? Não. Ele dá semente para semear e pão para comer. Também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. E Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Na hora de plantar, claro. A generosidade se manifesta aí. Então, eu vou sugerir a você aqui uma coisa bem linda. Faça hoje mesmo um orçamento de forma que você gaste menos do que aquilo que você ganha. Eu perguntei no início da palestra, quanto você custa por mês? Não sei. Pois é, mas hoje eu vou te ajudar a saber. Espera aí. Eu imprimi esse formulário aí, algumas pessoas já pegaram na primeira reunião, né? Quem pegou, se puder passar para outro que não pegou, eu agradeço, para que a gente possa aí colaborar, né, com os abençoados e as abençoadas aí no tocante a se organizar. Então, abençoados, enquanto eles distribuem aí, rapidinho, gastar menos do que você ganha te coloca na posição de sensato. Vai te livrar de muitas dores de cabeça, pelos motivos óbvios, né? Não preciso dizer que o telefone ficar tocando para cobrar é chato pra caramba. Quantos aqui já receberam o telefonema do banco? E pouquinho assim, é? Eu pensei que tinha mais gente que recebia telefonema assim. Não? Quantos aqui recebem telefonema do banco ou já receberam? Dona Carmen disse não. Se minha mãe estivesse aqui, ela ia dizer, eu, graças a Deus, nunca. E eu vou falar uma coisa daqui a pouco tremenda aqui, que eu tenho certeza que muitos de vocês já viveram. Olha aqui, preste atenção. Agora atenção. Toda atenção é pouca, hein? Hello. Toda atenção é pouca. Faça, é um conselho meu. Isso é uma coisa de salvação diária. E eu me permito aqui, com toda a honestidade diante dos deuses, dar um conselho meu. Bom, faça hoje mesmo um orçamento de forma que você gaste menos do que ganha. Aqui, nessa folha, são 3 folhas, porque é tanta coisa. Isso aqui, a pessoa que vai casar tem que olhar isso aqui, hein? Ó, porque isso aqui vai fatalmente confrontar. Ok? Deve olhar isso aqui, com calma, com tranquilidade. Aqui tem, eu coloquei aqui as colunas, você está vendo aí. Moradia, aí vem aluguel, condomínio, prestação da casa, seguro da casa, diarista e outros. Transporte, prestação do carro, seguro do carro, estacionamento, tal. Saúde, plano de saúde, seguro de saúde. Educação, colégio, faculdade, curso. Impostos, aí vem IPTU, IPVA e não sei o quê. Aí, a moradia, mas agora a despesa variável. Aquelas são fixas. Variável, luz, água, telefone, celular, gás, TV a cabo, internet e vai por aí afora. Transporte, metrô, ônibus, combustível, pedágio, são despesas variáveis. Tem despesa fixa, que você é aquilo ali todo mês, e tem as variáveis, que você está chamado a ser sensato e procurar diminuir o valor. Mas como é que você vai fazer isso se você não sabe quanto foi que você pagou no mês passado, de luz, por exemplo? Então, aqui estão os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E você vai comparar.
Então, vai fazer você apagar a luz, desligar a torneira, para sobrar mais dinheirinho, para você enquadrar o orçamento dentro da sensatez bíblica, que vai te dar paz, ok? Um exemplo, faça hoje mesmo o orçamento de forma que você gaste menos do que aquilo que você ganha. Se ganhar 1.000, diga 1.000, e gastar 700, quanto vai sobrar? 300. Você vai estar melhor do que aquele que ganha 20.000 e gasta 21. Quem é que está melhor, Valquídia? Quem ganha 1.000 e no final do mês sobra 200 ou 300? Ou o que ganha 20.000 e no final do mês sobra só cartinha, telefonema do banco e pessoa fugindo de todo mundo? Quem está melhor? O que ganha 1.000. Por isso é que muitas vezes a pessoa que ganha 5, 6, 7 mil se atrapalha e vai lá na casa da vovó. Pô, me empresta aí 1.000 que eu estou devendo. Mas a avó ganha só 1.000. Como é que ela consegue ter dinheiro guardado? Eu não sei se você aqui já passou por isso. De ter que pedir emprestado a uma pessoa que ganha menos. Rapaz, um negócio é bom, hein? A pessoa ganha menos que você e tem para te emprestar? Alguma coisa está errada, porque quando aquela pessoa lançar uma palavra de crítica porque você comprou 4 pares de tênis, você tem que enfiar a viola no saco e ficar calado e ouvir. E isso é chato pra caramba. Concorda comigo? Não, eu estou em graça. Não está representando bem. Não está representando bem. Por quê? Porque as sementes são para ser multiplicadas. Mas se eu comer a semente, como é que vai ser o assunto? Não vou multiplicar nada, ainda vou ficar devendo tudo. Como é que eu vou sair disso? A ideia com esse tema, parece que Deus tem algo bem grande aqui nesse ministério. Porque esse assunto não é comum nas igrejas. Quarto princípio, evitar fazer dívidas. Muitas vezes, para se livrar de um telefonema, nós corremos no agiota, corremos no banco, corremos no cheque especial para pegar emprestado e quitar aquela dívida atrasada. Paguei. Pagou? Você arrumou foi outra. Porque daqui a 30 dias vai começar tudo de novo e pior. Ai, ai, ai. Então, às vezes, contrair uma dívida pode se transformar numa armadilha. Eu vou te dar um exemplo aqui. Preste atenção nisso, pelo amor de Deus. Toda atenção é pouca. Olha aqui. Suponhamos que uma pessoa, faça esse exemplo aí, guarde R$300 por mês e contrate um investimento com Ulisses, que é corretor, um investimento de largo prazo, médio prazo, não sei. Contrate um investimento de 5 anos. Em 5 anos, ela terá aproximadamente 25 mil. Suponhamos que essa mesma pessoa não guarde nada e ainda utilize todo mês R$300 do cheque especial no banco. No mesmo período, ela vai estar devendo ao banco cerca de 910 mil. Vai pagar essa dívida? Não vai. Vai vender a casa, vai vender o carro, vai vender a roupa, vai vender a cueca, vai vender os filhos, vai fugir. Por causa de um detalhezinho. Provérbios 22, 7. Olha aí, os ricos mandam nos pobres. E quem toma emprestado é escravo de quem? Empresta. Ora, você ganha 5 mil, a sua mãe ganha 1.000 de pensão. Você está pedindo emprestado a ela porque você não consegue guardar. Quando ela começar a puxar a tua orelha e te passar um carão, você tem que ouvir e ficar quieto.
Porque você está errado, está errada. Você se põe naquela postura ali, ó. Já pensou isso? Que coisa tão tremenda. Que glória é essa aí? Os ricos mandam nos pobres. E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Não, mas isso não é bem assim. É assim, sim. Você está chamado a ser um rico. Uma rica. Diga, eu recebo essa palavra. Abraão era rico? Jó era rico? Jacó era rico? José ficou rico? Não tem nada de mal na riqueza. Não, às vezes a pessoa diz por aí, não, que esse negócio de dinheiro é raiz de todos os males, hein? Não pode falar isso não. Não, o dinheiro não é o problema é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Esse é que é a raiz de todos os males, não o dinheiro, porque você precisa. Você tem que pagar a passagem, tem que pagar a gasolina, tem que pagar o equipamento, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a comida, tem que pagar isso, tem que aquilo, tudo tem que pagar. Eu estou ensinando para meus filhos. Eu não tive educação financeira na escola e nem na igreja. O Senhor foi me ensinando por aí, pela vida até aqui, o pouco que eu sei. Estou melhorando e vou melhorar mais. Eu recebo. Mas eu estou ensinando para os meus filhos. Ó, tá vendo aqui? Isso aqui eu vou pagar a escola de vocês, ó. Tá vendo quanto custa? Então trata de estudar, hein, cara. Não vai repetir ano, hein? Mas, pai, tem que pagar? Tem. A água que você bebe, tem que pagar. A água que eu bebo, tem que pagar. Tudo tem que pagar. Um tem 5, outro tem 12. Estou ensinando eles a guardarem. Guarda. O pequenininho, outro dia, chegou para minha mãe e disse, vovó, eu queria comprar um tablet, mas eu estou guardando dinheiro, eu já tenho 170. Quanto é o tablet? É 200 e pouquinho. Eu vou completar para você. Pronto, comprou o tablet dele, ele guardou o dinheiro. Que as avós iam dando, semeando para ele. Falei, esse cara está aprendendo melhor que eu. Melhor que eu passei muita vergonha, abençoado. Por quê? Porque o rico manda no pobre. Caramba, que tremendo isso aí. Quinto princípio, contentamento. Admire quem tem sucesso financeiro, porém não dispute, não faça competência. Contente-se com aquilo que você tem. Hebreus 13, 5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Não se pode confundir a boa administração financeira com ganância, com avareza ou com amor ao dinheiro. Boa administração financeira é sensatez, é diferente, né? É respeito, é temor a Deus. Sexto princípio, registre tudo. Eu aprendi, todo lugar que eu vou, eu pego a notinha e boto no bolso. No final do dia, eu chego em casa, ponho na minha mesa, no meu escritório, e vou lá olhar. Gastei tanto com pão na padaria, gastei tanto no estacionamento, gastei tanto no cafezinho, gastei tanto não sei o quê. E tenho uma planilha. Essa planilha aqui eu copiei da minha. Eu tenho uma planilha dessa. E anoto ali. E já faço há algum tempo. E eu me surpreendi quando eu vi os valores que vão embora nessas pequenas bobagens. Cafezinho, pãozinho, não sei o quezinho e tal. Vai ver. Vai ver quanto você gasta. Espera aí, eu gastei isso? Gastou. Significa que isso passou pela minha mão? Passou. E eu fiz isso? Fez. Eu sou um idiota. Quanto que eu guardei? 0. Eu sou pior do que o idiota. Eu não estou sabendo lidar com a prosperidade que Deus está pondo na minha mão. Deus põe na minha mão e eu largo para lá. Põe na minha mão e eu largo para lá. Põe na minha mão e eu largo para lá. Eu não estou sendo digno da prosperidade que Ele está me dando. Registre tudo. Olha o conselho que Jesus dá a alguém. Lucas 14, verso 28. Se um de vocês quiser construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá.
Porque às vezes você quer fazer a casa, mas aí você não fez o princípio bíblico, aí o que aconteceu? Você não conseguiu emboçar a casa, você não conseguiu botar o telhado na casa, aí quando chove molha tudo. Por quê? Porque você não fez a conta direito. Eu vou ler aqui. Espera aí. Deixa eu botar aqui para não inventar. É interessante esse texto aqui. É um texto de conselho bem prático. Lucas 14, 28. Olha o que diz. Porque nessa versão, Reina Valera de 1960. Porque quem de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o que necessita para acabá-la? Para que não seja, diz o verso 29, que depois que tenha colocado o cimento e não puder acabá-la, todos os que virem, que passarem pela calçada e olharem a obra do crente em graça, comecem a debochar dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ainda diz que Deus é poderoso. Ou que rei aí, né, ao marchar uma guerra contra outro rei, não se senta primeiro e considera se pode fazer frente com os 10.000 que aquele outro rei, que aquele tem, contra os 20.000 que aquele outro rei vem contra ele? Entenderam? Está dizendo, olha, você tem que fazer conta. Nós fomos lá procurar o local, encontramos um local. O homem disse, eu quero 6.000 reais de aluguel. É essa situação aí. Que rei primeiro, antes de guerrear contra o outro rei, dono do imóvel, faz sua continha aqui para ver se você pode chegar junto ali e assumir o compromisso. Aí eu falei, não, Alexandre, nome dele, 6.000 não, eu posso pagar 4. Não, 4 eu não quero, não aceito. Vamos fazer o seguinte, 4.500. Ficou aí nisso, tal, porque até aí a gente pode ir. Agora, por que nós queremos um local para a igreja? Diga, eu recebo. Eu não posso, esse local é excelente, quanto é? 6.000, vamos embora, vamos na fé. Tem hora que a gente vai dar um passo de fé, mas isso não é assim na doida. Tem que ouvir aquela vozinha que, sabe qual é a vozinha? Quantos escutam essa vozinha assim? E às vezes desobedece. Quantos desobedecem a vozinha às vezes? E aí depois quebra a cara. Quantos? Né? Tem que ouvir a vozinha confirmando, vai que vai dar certo. Aí eu faço conta. Bom, aqui a gente paga isso, paga aquilo. Se a gente cortar aqui, diminuir ali, eu posso chegar aos 4.500. Dá. Mas 6.000 não. Agora não. No outro local onde nós estávamos, nós pagávamos, era 12.000 de aluguel, e mais 13.000 de programa de rádio, e mais não sei o quê, e mais salário de uma porção de gente que estava lá vagabundeando mais do que outra coisa, e depois ainda me botaram na justiça. Mas agora não dá. Agora nós temos que ficar... Espera aí. Quanto é que entra? Olha a minha conta. Eu sou um rei. Aí eu estou aqui no verso aqui. Quanto é que entra aqui? Aqui entra X. Eu posso fazer isso? Eu quero. Vamos deixar esse negócio de posso para lá, vamos ficar só no que eu quero. Não é assim que a gente pensa às vezes? Aí vai fazer besteira. Vai fazer bobagem. Né? Então, Jesus falava assim, vocês não podem fazer assim, porque quando você começar a construir uma coisa e não conseguir terminá-la, vão debochar de vocês. E no final das contas, vocês são os representantes do meu reino. Que representação vocês estão passando para os outros? É isso que ele está dizendo, hein? Quando olharem para a tua vida, vão falar assim, esse cara vai lá naquele ministério que diz que o diabo não foi destruído. Mas, eu bato tambor, toda sexta-feira de madrugada. A minha casa é tudo de mármore.
E a dele está no tijolo. E ele está pedindo emprestado para o agiota, para o vizinho, porque eu venho de um bairro em que tudo se sabe. Nos bairros assim, esses bairros tradicionais, os vizinhos da rua, todos eles sabem de tudo. Tem sempre um fofoqueiro, tem sempre um prefeito da rua que conta para um, conta para outro. E Jesus parece que está preocupado com isso, com a tua fama, com a minha fama. Ele diz assim, ó, se um de vocês quiser construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá, para que não seja que depois que comece, não possa acabar e todo mundo comece a debochar de você. Deus não quer isso de nós, Ele quer que nós representemos corretamente, né? Então, abençoado. Já vamos terminando. Há gastos que são fixos, há gastos que são variáveis, né? 7º princípio, trabalhe com inteligência. Muitos se enganam pensando que a abundância só vem com trabalho duro. Tem gente que pensa que trabalhar é acordar às 5 da manhã, pegar o transporte, chegar lá, bater o cartão às 7h30 da manhã, depois bater o cartão às 9 da noite e ir para casa. Eu trabalhei. Isso pode não ser inteligente, né? Muitos se enganam achando que a abundância só vem com trabalho duro. Provérbios 14, 23. Olha o que diz. Quem trabalha tem com que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Provérbios 28, 19. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Então, a Bíblia nos ensina a trabalhar com inteligência, a cultivar o que você tem, semeando para que possa ser multiplicado. Você recebe essa palavra, abençoado? Vamos terminar aqui? Um aplauso ao Senhor. Eu declaro a tua vida entrando numa prosperidade diferente a partir de hoje. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.